Boa noite. No programa desta quinta-feira, vamos entrevistar Hugo Melo, advogado trabalhista, e ainda as mudanças de partido e o prazo final da janela partidária. O cenário político já está no ar. Participe aqui do nosso programa através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, ou pelo nosso WhatsApp 988028941. Hoje a gente conversa sobre direito do trabalho, a gente vai falar sobre um assunto que tem movimentado as discussões, que é o fim da escala 6x1, que tem a ver com regime de trabalho, 6 dias de trabalho e 1 de folga, e há uma proposta para alterar essa forma de trabalhar, para ampliar esses dias de folga, que duas propostas, 5x2 e 4x3, né? Mas a gente vai conversar com o advogado, hoje o nosso convidado, Hugo Melo, para entender um pouco sobre essas propostas, o que é que isso implica na rotina, na vida do trabalhador e também das empresas. Mas hoje vamos tratar também de outros assuntos da política, porque temos uma informação importante, porque termina amanhã o prazo da janela partidária para as eleições de 2026. Aberto em 5 de março, o mecanismo permite que deputados federais, estaduais e distritais, que no caso do Distrito Federal, mudem de legenda sem o risco de perda do mandato. A regra estabelece um intervalo de 30 dias em anos eleitorais para a migração de parlamentares eleitos pelo sistema proporcional. A janela partidária serve para a reorganização das forças políticas antes das eleições deste ano, marcadas para o dia 4 de outubro, o primeiro turno das eleições, que vai acontecer no dia 4 de outubro. Está aí essa informação a respeito da janela partidária. E a gente já tem informação de muitos políticos mudando de partido, tem como ela é uma regra específica para deputados estaduais e deputados federais. Quem é vereador, por exemplo, que quer mudar de partido para se candidatar nas eleições deste ano, precisa da anuência, da carta de anuência do comando do partido. Em alguns casos, há dirigentes que não autorizam a saída, que não confirmam essa carta de anuência, não dão a carta de anuência. Então, aí é uma outra questão que pode culminar com a perda do mandato, mas nesse caso tem aí uma questão que pode envolver a Justiça Eleitoral, né? Eles podem judicializar o caso. São discussões que a gente trata também nesse período de pré-campanha, antes da campanha propriamente dita, que começa daqui a alguns meses, depois das convenções, né? Após o período de convenções é que, de fato, os políticos passam a ser, os filiados a partidos políticos, passam a ser candidatos. E daí começa o período que a gente conhece como campanha eleitoral. Olha, por falar nisso, e tem outro prazo também que já se encerra no próximo dia 4, que é o da desincompatibilização partidária. E o Cadu Xavier confirmou a exoneração ao cargo de secretário da Fazenda. Ele gravou um vídeo comunicando a saída. Agora é de verdade. Acabou de ser publicada no Diário Oficial a minha exoneração como secretário da Fazenda, depois de 7 anos e 3 meses de muito compromisso com o povo do Rio Grande do Norte, inicialmente como secretário de Tributação e agora como secretário da Fazenda. É impossível não lembrar quando a governadora me convidou para essa honrosa missão, com o Estado totalmente destruído, folhas atrasadas, servidor sem previsibilidade, polícia aquartelada, Rio Grande do Norte, o estado mais violento do país, e a gente ter coragem e compromisso de enfrentar essa situação, de pagar os salários atrasados dos servidores, de devolver o calendário de pagamento para os servidores. É impossível não lembrar da pandemia, um dos períodos mais desafiadores de várias gerações, e eu tive muito orgulho de estar secretário nesse momento, no momento que talvez a sociedade tenha precisado mais dos agentes públicos. Eu estava lá ao lado da governadora Fátima, enfrentando aquele desafio enorme, de muita desinformação, de muitas dúvidas, mas a gente sempre se prezou pelo espírito público, pelo compromisso com o nosso povo. É possível não lembrar também, já no segundo mandato, da unificação da receita e da despesa com a criação da Secretaria da Fazenda, que eu tive a honra de assumir esse desafio colocado pela governadora Fátima, de lidar com as receitas, como eu sempre fiz ao longo dos meus 20 anos de servidor público, mas também de cuidar das despesas do nosso Estado, das finanças do nosso Estado. É impossível não lembrar também da presidência do Concefaz, Comitê de Secretários da Fazenda, no momento que o país discutiu e aprovou a reforma tributária, que é uma das reformas mais esperada há mais de 4 décadas, e
pela iniciativa do presidente Lula, o Congresso Nacional aprovou essa importante reforma para a economia e desenvolvimento do nosso país. E também, agora, na parte final, está ao lado da governadora, conduzindo várias obras no nosso estado, o programa de recuperação de rodovias, os IRNs, as reformas das escolas, a ampliação do SUS, que nasce lá na pandemia, uma decisão acertada da governadora Fátima de ampliar a nossa rede ao invés de fazer hospitais de campanha. E aqui, encerrando para agora essa nobre missão, para uma missão ainda maior, ainda mais desafiadora, o maior desafio da minha vida, de estar nesse processo eleitoral para defender todo esse legado do governo da professora Fátima e apontar um Rio Grande do Norte de mais desenvolvimento, de mais qualidade de vida, de melhoria ainda mais dos serviços públicos. Eu estou aqui pronto, preparado e querendo esse grande desafio e com toda a minha disposição, todo o meu compromisso, todo o meu talento, eu vou colocar a minha vida e toda a minha energia ao serviço do povo do nosso estado. É isso, finalizando um ciclo, mas começando outro, que promete muito para o nosso estado. Muito obrigado. Tá aí, fala do Cadu Xavier, que deixa o cargo de secretário da Fazenda, desincompatibiliza do cargo, né? E isso tem a ver com prazo definido também pela legislação eleitoral. E falando em filiações e mudanças, o ex-deputado federal Rafael Mota se filiou ao PDT nesta quinta-feira. O convite, segundo ele, partiu do presidente nacional da legenda, o Carlos Lupe, e sem partido desde 2024, quando deixou o Avante, Rafael Mota passa a integrar uma nova configuração política no Rio Grande do Norte, com foco nas eleições de 2026. A filiação amplia as possibilidades de composição para a disputa ao Senado Federal, mas ainda não há essa confirmação se o Rafael Mota será o segundo nome. O primeiro nome já confirmado de Samanda Alves, que ficou no lugar da governadora Fátima Bezerra, que declinou da disputa ao Senado Federal. A Samanda Alves passou a ser o nome do PT nessa chapa majoritária, né, nessa composição. E agora temos aí o Rafael Mota, que pode sim ser o nome, mas ainda não há essa confirmação. Mas a gente vai tratar sobre um outro assunto agora, que tem a ver com escala 6x1, ou fim da escala 6x1, um assunto que tem dominado o debate há muito tempo, que tem sido travado aí no Congresso Nacional, uma discussão que tem muito a ver com boa parte da população brasileira, sobretudo o trabalhador CLT, o trabalhador regido por esse regime de trabalho, né? E a gente vai tratar sobre esse assunto com o advogado trabalhista Hugo Melo, que vai contribuir sobre esse debate e trazer esclarecimentos também sobre esse assunto. E se você quiser participar aqui do programa Cenário Político, você pode mandar a sua interação, a sua pergunta, mandar a sua contribuição pelo nosso WhatsApp 988028941. Manda sua pergunta, sua dúvida sobre escala 6x1. Primeiro, Hugo, vamos começar falando do assunto mais atual, porque há uma proposta que já tramitava do fim da escala 6x1, mas o governo federal informou que vai enviar uma proposta formulada e organizada pelo governo federal. Você tem acompanhado essas discussões? Como é que é essa proposta? Qual é a expectativa em torno dessa proposta do governo federal? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite a todos que nos acompanham. Realmente, esse debate ele vem há algum tempo e havia uma expectativa e até promessa do presidente da Câmara que a emenda apresentada no ano passado fosse votada ainda nesse primeiro semestre. Mas, tendo em vista que talvez não tenha andado como se esperava, o governo anunciou recentemente, inclusive muitas matérias veiculadas hoje, de que pretende nos próximos dias enviar um projeto de lei para acabar de vez com a escala 6x1 e aí passar a ter apenas a escala 5x2 como regra geral para o trabalhador. 5 dias trabalhados e 2 dias de descanso numa jornada semanal de até 40 horas semanais, diferente de hoje que tem as 44. E aí esse fim da escala 6x1, no caso, por exemplo, do trabalhador do comércio, de quem tem esse trabalho no supermercado, né? Quem trabalha com shopping centers também, lojas de shopping centers que tem um regime de abertura diferenciado. Como é que ficaria na legislação trabalhista a partir desse momento, caso fosse implementada essa escala 5x2? Pronto. O projeto que o governo prometeu para os próximos dias, ele não tem ainda eles não divulgaram como eles vão fazer questão de compensação. Mas, tendo com base na emenda que foi proposta e está em tramitação no Congresso,
seria realmente, de regra geral, trabalho de segunda a sexta-feira, com descanso sábado e domingo. Isso sendo, obviamente, a regra geral, que tem algumas exceções, como trabalho em shopping, trabalho em alguns restaurantes, que seguem, que trabalham no domingo também, para que a folga seja durante a semana, claro, com outras atividades também dessa forma. Então, tudo isso vai ser necessário que as empresas se adequem, caso esse projeto de lei seja realmente aprovado. Pois é, uma discussão interessante, porque tem a ver também com mudanças a serem implementadas para o empresário. O empresário precisa se adequar a essas novidades, ter também uma consultoria aí de um advogado trabalhista que possa dar as orientações adequadas para uma mudança, que significa uma mudança que ela é representativa aí do ponto de vista do regime de trabalho, do ponto de vista das relações de trabalho também. Falando em política partidária, a pré-candidata a deputada federal, a vereadora Nina Souza, deixou a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social para cumprir as exigências da legislação eleitoral. Agora, a expectativa é que ela reassuma um mandato na Câmara Municipal de Natal no começo da próxima semana, em lugar do vereador Chagas Catarino, do União Brasil, que estava no lugar de Nina. Nina Souza confirmou que não recebeu a carta de anuência para a desfiliação do União Brasil. A decisão que cabe à Executiva Nacional, mas seguirá em pré-campanha pelo Partido Liberal, PL, sigla ao qual ela se filiou no dia 21 de março, por ocasião da vinda a Natal do presidenciável senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. Está aí mais uma mudança. A Nina Souza, que na verdade, ela já havia mudado de partido, né, mesmo sem a anuência do União Brasil, e agora sai também do cargo de secretária de Assistência Social lá na cidade de Natal. Vamos continuar nossa conversa com o Hugo Melo, advogado, falar um pouco desse assunto, fim da escala 6x1 e outros assuntos que têm a ver também com a legislação do trabalho. Advogado, em relação à escala 6x1, essa proposta, ela entrou em discussão depois da deputada Érica Hilton, ela que colocou esse projeto em pauta, ela que trouxe toda a polêmica em torno do fim da escala 6x1, mas a gente já tinha debatido esse assunto em outro momento, que não é uma proposta nova. Já existia uma proposta em tramitação com conteúdo semelhante, mas o que aconteceu? Ela parou, ela não tramitou, ela acabou sendo esquecida lá no Congresso Nacional? Bem, Natália, na verdade, algumas pautas são cíclicas. Então, a primeira proposta que houve de redução da jornada de trabalho foi lá em 2015, senador, se eu não me engano, Paulo Paim, que apresentou a mudança tal qual essa que o governo prometeu, mas reduzir para a jornada 5x2. Só que esse projeto, ele andou lá no Senado e estava desde então aguardando remessa ao plenário. E por motivos políticos, acaba que essa discussão ela parou. A gente tem que lembrar um pouco que naquele momento, né, em 2015, quando essa proposta foi enviada, foi elaborada, pouco após nós tivemos a reforma trabalhista com retirada e modificação de vários direitos trabalhistas. Então, o cenário político naquele momento e social era outro, né? Os deputados entendiam que havia um clima político para retirada de direitos e não para adequação de jornada ou melhor qualidade de vida. Com um movimento que veio, inclusive do internacional, da Europa, em alguns outros países, discutindo a qualidade de vida, discutindo o que chamou de movimento Vida Além do Trabalho, é que voltou à tona, então, essa discussão de reduzir a jornada de trabalho do trabalhador, né, do trabalhador seletista, tendo em vista que algumas outras jornadas ele já tem uma jornada, vamos dizer assim, 5x2. Então, a regra geral passaria de ser 6x1 para 5x2. E foi nesse clima de movimentação ou de inquietação social que houve uma mobilização desde o ano passado para que o que gerou, na verdade, a proposta da deputada Érica Hilton, mudando a jornada de trabalho padrão de 6x1 para 4x3. Esse é o projeto da deputada, que já era diferente do senador Paulo Paim lá em 2015, que previa a 5x2, semelhante agora com a promessa do governo. E aí, em relação a essa questão que envolve o fim da escala 6x1, a gente sabe que há uma resistência dos setores empresariais, eles acham que isso vai encarecer os custos, porque em algumas situações
vai precisar contratar mais profissionais para fechar as escalas de trabalho, como você falou, restaurantes, outros tipos de estabelecimentos que demandam essa atuação também nos fins de semana. Como é que você vê, Hugo, hoje essa posição do ponto de vista do lado do empresário, de quem vai lidar com essa mudança ali na rotina? A mudança com o empresário, ela vai, num primeiro momento, pode sim gerar um custo, dependendo, claro, da equipe ou do contingente de colaboradores que aquele empresário tenha. De modo geral, vai gerar um custo inicial e vai precisar de uma adaptação. Mas muito tem que ser analisado também com a quantidade de remanejamento dessa força de trabalho. Não quer dizer que porque eu diminuir o sábado, eu vou ter que contratar uma pessoa só para o sábado, ou eu vou ter que contratar, enfim, demitir uma pessoa da semana e mudar a jornada dela só para o sábado. Isso pode ser feito, claro que é algo a se pensar, e as próprias entidades empresariais com certeza têm se movimentado nesse sentido, irão se movimentar, claro, caso esse projeto passe, de reorganizar essa força de trabalho. Pode sim gerar um aumento, uma contratação. É um argumento que é usado para ser contra o projeto. Eu vou aumentar meu custo, então eu vou ter que encarecer o meu produto ou o meu serviço. Mas, do ponto de vista da sociedade como um todo, a gente tem que ir além apenas de um lado e observar o todo. O trabalhador ter melhor qualidade de vida, alinhar com esse interesse patronal, que é totalmente legítimo também, mas tem que ser ponderado, claro, com a qualidade de vida do trabalhador também. E aí, em relação a esse assunto, ainda trazendo esse ponto de vista do empresário, de quem contrata mão de obra, eles falam que há uma carência de mão de obra qualificada, mão de obras específicas, mas mão de obra de uma forma geral. Em alguns setores, a construção civil sempre traz esse questionamento. O próprio setor do comércio fala também de dificuldade de contratação de mão de obra. Então, eles acham que o projeto iria impactar ainda mais nesse cenário em relação à contratação de mão de obra. E, além disso, pode gerar também uma onda de demissões e fechamentos de empresas. Há questões colocadas também nesse sentido. Quando nós observamos esse debate, esses são os principais argumentos. Toda vez que há algum projeto de mudança na legislação trabalhista, quando houve a reforma trabalhista é porque daria mais emprego. Nós estávamos em 2017. Não houve mais emprego naquele momento por causa da reforma. Não obrigatoriamente por causa da reforma. Nós viemos ter um pleno emprego, óbvio que em 2020 veio a pandemia, mas nós recuperamos esse cenário de pleno emprego de 2024 para cá, quando a taxa de desemprego está em torno de 5%, mais ou menos. E há essa discussão da ausência ou da carência de mão de obra. E aí, mesmo em serviços mais elementares, o pessoal fala muito da construção civil. Então, o que a gente debateu no outro momento será que essa ausência de mão de obra não é as condições de trabalho que não são mais vantajosas? Que empurra o empregado, o trabalhador, para ou uma jornada mais flexível ou com a remuneração melhor, que muitas vezes está trabalhando naquele regime que ele está hoje, não é tão favorável do que ele está em outra oportunidade, vamos dizer assim. Óbvio que nesse cenário de proximidade do pleno emprego, a mão de obra ela vai encarecer, de modo geral. Seja a gente mantendo 6x1, 4x3 ou 5x2. Por quê? Se o desemprego está lá embaixo, o empregado, o trabalhador, ele vai se valorizar mais em busca de um novo emprego. Então, esse encarecimento da mão de obra é algo que pode acontecer e que não obrigatoriamente por causa da jornada, e sim por causa do ambiente econômico como um todo, se continuar favorável ou nessa condição, nessa taxa de desemprego que a gente está hoje. Caso seja aprovada essa proposta, no caso da proposta que o governo federal pretende encaminhar ao Congresso, que a gente ainda não sabe quando ele vai encaminhar ao Congresso, há essa informação que vai encaminhar, mas não sabe quando. Caso seja aprovada, você como advogado trabalhista, você acha que essas demandas, o empresário precisa ter uma orientação específica sobre como é que ele deve lidar com essa mudança no regime de trabalho?
Sim, na verdade, sendo bem transparente, o empresário ele precisa de um aconselhamento hoje na escala 6x1, que é a mesma que a gente faz há quase 40 anos. Né? Questão de banco de horas, de hora extras, são temas recorrentes na Justiça do Trabalho e de dúvida tanto para o empresário, tanto como para o trabalhador. Então, o empresário, em passando um projeto como esse, eu trataria até como obrigatoriedade ele ter um aconselhamento, um assessoramento jurídico para que organize, sim, uma melhor a sua jornada, a sua equipe, a sua escala de trabalho, para que não gere um ônus excessivo. Inclusive, sendo permitido, como a reforma permitiu, a contratação intermitente. Então, é uma saída também essa contratação, claro, observando os critérios da legislação, para que essa contratação intermitente não vire uma fraude à contratação habitual. Tem uma pergunta aqui interessante, ela é do Alcivan, que ele fala o seguinte, ó, ele trabalha no regime de turno de 4x2, de 6 horas às 18. Nessa nova jornada, se aprovada, influencia no turno dele? 6 às 18, 12. Pode influenciar, mas como a jornada dele já é diferenciada, provavelmente é fruto de alguma convenção coletiva. E aí, essas propostas, quando ela vem, ela muda a regra geral. Inclusive, via de regra, tanto a de 2015 como a de 2025, né, da deputada Érica Hilton, elas prevêem a geral e dão a exceção da jornada da convenção coletiva. Porque no direito do trabalho, nós temos a CLT, nós temos algumas normas constitucionais, mas há uma valorização extremamente acertada, que deve ser respeitada, das convenções coletivas. Então, é nas convenções que nós vemos direitos específicos de determinadas categorias. 4x2, como a do Alcivan, muito comum a de petróleo, né? 7x7, 14x14, trabalhando também 12 horas por dia. E essas alterações são de convenção. Então, em havendo uma mudança na legislação, a mudança de trabalhadores como o Alcivan vai ter que ser observada também a convenção, porque elas são garantidas e preservadas pela Constituição e pela Justiça do Trabalho. Então, é importante que tenha essa orientação específica, né, para regimes de trabalhos diferenciados. No caso, porque, como você falou, existem vários tipos de regimes de trabalho, né, a depender da necessidade da empresa, da indústria, né. Existem quem trabalha na área do petróleo, que trabalha, às vezes, escala de 7 por 7 de folga, né. Então, tem essas variáveis que acontecem também nesse regime do trabalho. Mas, em relação a esse fim da escala 6x1, outro ponto importante, a gente vê hoje, você acha que hoje a gente tem tido uma redução no número de trabalhadores com o CLT? A gente tem percebido que o trabalhador, nesse regime de seletista, ele tem reduzido também, principalmente depois da reforma trabalhista? Há uma preocupação não só de parte dos trabalhadores, como do próprio governo, com o aumento da informalidade, né, da pseudo-autonomia em forma de MEI. Então, esse trabalho, ainda que a ocupação esteja elevada, mas se ela é fruto de uma informalidade ou de uma situação de trabalho como MEI, como PJ, mas com a característica do contrato seletista, ela tende a atrapalhar não só as relações de emprego, mas como a sociedade como um todo. Porque isso vai ter um impacto também na arrecadação e no próprio INSS. Então, a relação trabalhista não quer dizer que ela vai ser absoluta. As sociedades, elas mudam, né? Há uma série de evoluções. Talvez hoje a força de trabalho não veja a CLT, parte dela pelo menos, como essencial. Nós temos, inclusive, vários trabalhadores que preferem não ter a amarra da CLT, o rigor das hoje 44 horas semanais, e buscam outras saídas. E aí é importante que se garanta a autonomia, mas uma autonomia de verdade, e não uma situação em que se gere uma fraude trabalhista ou algo nesse sentido. Pois é, esse é um assunto realmente que gera vários debates, né? Porque se você prefere a autonomia, prefere ser autônomo, né? Tem que pagar o INSS também para ter uma garantia lá no futuro, tem que estar em dia com as obrigações também com os impostos, né? Então, existe uma série de exigências também para quem decidiu não ser um trabalhador com carteira assinada, porque, de fato, é algo que a gente percebe que tem aumentado bastante nos últimos tempos aqui no Brasil.
Olha, foi o secretário estadual da Fazenda, Cadu Xavier, que confirmou hoje a retomada dos voos comerciais da companhia aérea Azul entre Mossoró e Recife a partir de setembro deste ano. A retomada dos voos comerciais da Azul para o aeroporto de Ser Rosado, em Mossoró, foi anunciada pelo secretário estadual da Fazenda, Cadu Xavier, por meio de rede social, na manhã desta quinta-feira. A Azul vai voltar a voar para Mossoró. Não é isso, Isabela? Isso aí, Cadu, Raoni, secretária Marina, um prazer estar aqui com vocês hoje para trazer as boas notícias aí da Azul. A Azul está de volta a Mossoró, depois de um ano aí de trabalho em conjunto, tanto aqui da Azul quanto da Secretaria de Fazenda, Secretaria de Turismo, Improtur, todo o governo do estado aí. A gente agradece demais por todo o esforço que foi feito para a volta desse voo. Em setembro, a Azul está de volta em Mossoró, com voos a partir de Recife. E olha só, pessoal, ainda em abril a gente vai começar as vendas desse voo, então já se preparem, fiquem ligados aí nas próximas notícias, que já em abril vocês vão poder comprar os voos Recife e Mossoró. A rota contará com 2 voos semanais entre Mossoró e Recife, principal hub da companhia no Nordeste, permitindo a conexão com cerca de 70 destinos nacionais e internacionais. O governo do estado ressalta que a nova operação representa um importante avanço para a conectividade aérea do interior do estado, fortalecendo a economia e ampliando as oportunidades de negócios. A operação será realizada com aeronaves ATR, com capacidade para até 70 passageiros, oferecendo uma alternativa de deslocamento e contribuindo para a integração logística do estado. Olha, o Partido Verde aqui do Rio Grande do Norte anunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira a filiação da vereadora Tabata Pimenta, que vai disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. No anúncio da nova filiada, o partido destacou que ela foi a mulher mais votada do estado, que chega à legenda para fortalecer a luta por direitos, inclusão, diversidade e justiça social. E abre aspas, estamos somando forças para fazermos 2 deputados federais verdes no pleito desse ano. Frisou a sigla, que aposta também na eleição do deputado estadual Bernardo Amorim, que também muda de partido e vai para o PV também, nessa formação da nominata da Federação Brasil da Esperança. O doutor Bernardo já havia confirmado essa saída para o PV e traz também essa informação através do Partido Verde. Portanto, a Tabata Pimenta, que esteve aqui com a gente no programa Cenário Político na semana passada, e ela disse que aguardava a carta de anuência do PSOL. O PSOL chegou a sinalizar que poderia não autorizar, que poderia não liberar, mas autorizou. E a Tabata Pimenta agora foi liberada e já se filiou ao PV e vai concorrer como pré-candidata, atualmente é pré-candidata a deputada federal na Federação Brasil da Esperança, no qual o PV está incluído, PT, PV e PCdoB. Tá aí as novidades da política partidária. Vamos continuar nosso assunto aqui com o Hugo Melo, advogado. Hugo, tem uma questão interessante que envolve essas mudanças na legislação trabalhista. Por exemplo, a gente percebe hoje, né? A gente sempre fala sobre isso, inclusive dessas relações de trabalho, da chegada das pessoas mais jovens ao mercado de trabalho. E muito se fala de que essas pessoas mais jovens não rejeitam a CLT, rejeitam o fato de estarem com carteira assinada e terem que cumprir uma jornada específica. Você acha que essa é uma tendência? Você percebe como advogado trabalhista também essa tendência? Essa tem sido uma tendência de parcela da sociedade mais jovem, né? E isso muito em virtude da consciência que essa geração tem tido, né? As gerações mais novas. A aversão à CLT, muitas vezes, pela rigidez das normas. Claro que o empregador tem suas obrigações e o empregado também vai ter suas. Então, ele tem que bater ponto hoje, né? 8 horas por dia, 4 horas geralmente no sábado. Ele tem aquela rigidez, tem a necessidade de avisar alguma intercorrência, um atestado médico para prestar esclarecimento. A questão prioritária da CLT, que é a subordinação, porque o vínculo trabalhista ele só existe porque existe a subordinação. E muitas vezes, em várias, tem sido muito comum a categoria mais jovem, parte mais jovem dessa geração. A geração Z, que a gente fala, né? Nem sei qual é a letra atual da geração, a geração Z. Enfim, eles têm buscado essa flexibilidade maior. Isso muito reflexo do que imagina-se para a vida. Então, era muito comum que antigamente
não se importasse com jornadas de fato bem extenuantes. E hoje em dia o principal ponto é flexibilidade maior e qualidade de vida melhor, fora dessa rigidez da CLT. Então isso é um ponto da sociedade e o direito, a política, a sociedade como um todo tem que acompanhar também essas tendências. Olha, tem uma contribuição aqui do Gerson Nóbrega, ele diz assim, que essa alteração da jornada de trabalho, ela deve ser aprovada porque é ano eleitoral. Então, ele acha que há também um pouco de populismo aí na ideia de você alterar o regime de trabalho, proporcionar mais dias de folga ao trabalhador. Como é que você vê essa questão? Numa análise bem crítica, eu acho que o Gerson está extremamente correto. Ano eleitoral é ano de benevolência e o primeiro ano pós-eleição é ano de reforma. Então, vai ter, no ano de eleição, para ter uma eleição, todo mundo é um pai. Então, as normas são alargadas, o direito é flexibilizado, enfim, há esse olhar social. No ano seguinte à eleição, aí todos os problemas voltam à tona e aí vem reforma trabalhista, reforma da Previdência, reformas e reformas. Então, infelizmente, é um movimento cíclico que nós vivemos e o que tem acontecido nos últimos anos. Nós esperamos que um dia direitos trabalhistas, sociais, enfim, aquele que nos guia enquanto sociedade, consiga superar um ciclo eleitoral de um projeto realmente de sociedade a longo prazo. Enquanto não, nós vamos ficar realmente torcendo para que no período eleitoral um direito seja restabelecido ou garantido e que numa reforma posterior não se acabe tanto. Então, tanto é que hoje em dia a gente vê uma demanda por uma nova reforma da Previdência. Não tem nenhum deputado nem senador falando isso publicamente nesse ano. Ano passado até comentaram. Então é muito comum que a gente tenha esses ciclos alternados a depender das eleições. Pois é, e reforma da Previdência é um assunto que volta e meia é um assunto que começa a preocupar os governos, né? O déficit da Previdência, sobretudo porque temos uma população que está envelhecendo, uma população que tem aumentado a longevidade, né? E aí, com a longevidade, claro, essas pessoas passam a ter o usufruto aí do trabalho delas, né? Que é a Previdência Social, aquela contribuição. Então, com isso, começa a ter essa discussão, a se intensificar essa discussão, porque os governos sempre falam que há um déficit que não se consegue sanar na Previdência. Nós tivemos, inclusive, algumas pesquisas recentes, há um ano ou dois atrás, de que o Brasil perdeu essa possibilidade do boom econômico decorrente da pirâmide etária. E que a nossa pirâmide etária hoje, como está envelhecendo, a idade média está envelhecendo, nós estamos tendo maior longevidade, nós vamos ter uma população mais idosa. Claro que vai demorar a gente ter o padrão europeu de hoje, mas nós estamos nesse caminho. E se a força de trabalho diminui, a gente vai realmente ter esse contrapeso, esse déficit. E aí é um ponto. Quando a gente pensa em reforma da Previdência, vai afetar também o trabalhador. Porque imagine ter que empurrar mais anos de serviço numa escala maior, numa escala mais desgastante. Então, tudo isso envolve muito a sociedade, o trabalhador, o segurado, né, da Previdência, quem contribui, quem participa, quem produz. Então, interliga todo mundo. E aí, quando a gente fala sobre isso, muita gente, por exemplo, que vai para a informalidade, ou muita gente que vai trabalhar com o MEI, né, ou às vezes tem um programa social, tem direito ali a um benefício social, está dentro dos padrões definidos pelo governo, os critérios de vulnerabilidade para ter acesso a um programa social, não contribui com a Previdência. E aí, quando chega lá naquele momento que não contribuiu, não tem como resgatar nada, né? Isso. E aí isso aumenta também esse déficit, né? Sim, com certeza. Você vai ter uma quantidade menor de trabalhadores contribuindo e as pessoas envelhecendo, né? A longevidade aumentando. Então, há uma preocupação dos governos nesse sentido. E que quem não tem a carteira assinada precisa pagar a Previdência. Precisaria pagar a Previdência. Muitas vezes não paga porque diz, não é uma preocupação que eu quero ter hoje. Não quero ter hoje com 30, com 40, com 50. Quando chega a 60 anos, tem a preocupação. E aí, muitas vezes é tarde, tem que se socorrer de alguns benefícios que são necessários, que existem, né, claro, mas são benefícios que não são a regra do sistema. O sistema, ele é pensado para ser contributivo. Então, eu contribuo para uma coletividade do amanhã.
né? E do hoje também, que já está usufruindo. E aí alguns benefícios extremamente necessários, como o LOAS, como o pessoal conhece, o BPC, acabam sendo a saída de muitas pessoas que realmente não têm condição de viver, de ter o direito mínimo de subsistência, e aí tem que ser respeitado, tem que ser garantido pela Constituição, como de fato é, mas para o sistema previdenciário acaba causando o déficit que eles tanto se comenta, né? Pois é, isso focando os orçamentos públicos, que é o que se tanto fala, né? Dos orçamentos cada vez mais apertados aí para dar conta de todas essas demandas, que são demandas sociais, são demandas necessárias, mas que, de fato, com a mudança de padrão da sociedade, elas acabam sendo impactadas. E aí, falando um pouco sobre reforma trabalhista, né? Naquele momento das mudanças que aconteceram com a reforma trabalhista, houve um impacto muito grande nas relações de trabalho, né? Hoje, você como advogado, você acha que ainda existem muitas dúvidas do trabalhador, do empresário, em relação a essa legislação e as mudanças que foram provocadas, as alterações e as autorizações que passaram a acontecer após essa reforma trabalhista? Olha, Natália, sim, muita coisa mudou. Quanto à questão da jornada de trabalho, do deslocamento, do tempo a serviço do empregador ou não, o acesso ao judiciário talvez tenha sido um ponto muito impactante, porque o que se buscou fazer naquela época no Congresso foi, inclusive, restringir algum acesso, e aí sob o argumento de que nós temos que frear o número de reclamações trabalhistas. O número de reclamações trabalhistas não é o grande problema. Se você tiver um pleno emprego, vai haver muita reclamação trabalhista. Por quê? Porque há um ciclo, há um fluxo de entrada e saída de gente no mercado de trabalho. E, infelizmente, muitas vezes os direitos trabalhistas não são respeitados. E isso vai gerar um aumento inegável das reclamações. Mas o que tem que ser... você não pode tolher um direito enrijecendo ou prejudicando o acesso ao judiciário. A questão da gratuidade judiciária foi bastante batida. Você tem uma ideia, a reforma é de 2017, onde o Supremo veio decidir, não tudo, mas grande parte apenas em 2024, 2025. Então, são 7, 8 anos para o Supremo corrigir uma ilegalidade na reforma trabalhista lá de trás. Então, é muito tempo e muita gente sofreu prejuízo, risco, receio de direito pós-reforma. Pois é, a reforma trabalhista que ainda, como o Hugo falou, ainda existem muitas dúvidas, né, sobre essa reforma, algumas mudanças que foram necessárias naquele momento da pandemia também, né? A questão da suspensão dos contratos de trabalho, do banco de horas, né? Muitas questões que foram pontuais para aquele momento para manter os empregos, né? Sim. Você acha que naquele momento foram necessárias essas ações? Elas, de fato, surtiram o efeito desejado? Naquele momento, era uma busca para se manter o emprego, né? Então, o governo ele tinha que fazer alguma coisa para que se ajudasse a sociedade como um todo. Então, se você permite, nós temos que tratar os casos excepcionais como excepcionais. Então, se a gente imagina um cenário de pandemia como aquele de caos que foi tão caótico por quase 2 anos, então muita empresa infelizmente quebrou. Houve um aumento de desemprego, um aumento de informalidade, e é óbvio que o interesse do governo, o interesse da sociedade como um todo é que tenha empresa gerando emprego, gerando renda, para que a gente tenha a ideia ou a busca do pleno emprego. Essa é o ideal. Então, alguns casos excepcionais são e devem ser feitos nesses momentos excepcionais, né? O que não se pode é trazer exceções para um tempo comum, para a regra geral. Então, aquilo que aconteceu no período da pandemia, ele aconteceu devido à condição excepcional que nós estávamos vivendo. Obrigada, Hugo, pela entrevista. Chegamos ao final aqui do nosso programa Cenário Político. Obrigada pelos esclarecimentos e pelas informações. E eu quem agradeço, Natália. É um prazer participar. Estamos sempre à disposição. E para você que acompanha o nosso programa, a gente volta na segunda-feira. Amanhã tem reexibição e na segunda-feira tem programa ao vivo. Até lá. Tchau, tchau.